Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Olá, pessoal! Mais um programa bem feliz. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui prestigiando o nosso programa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse programa é para falar de qualidade de vida, de saúde mental, saúde física, carreira e diversos temas relacionados aí ao ser humano como um todo. E eu já te peço, então, que se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV CCMUG, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada. E também se inscreva no meu canal aqui no YouTube, Psicóloga Sara Vieira, e no @psissaravieira lá no Instagram. Fique atento, então, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, que depois da vinheta a gente vem com bastante novidade. Pessoal, olha o que foi notícia essa semana sobre saúde mental no Brasil e no mundo. Nós temos um estudo científico que, assim, foi uma grande descoberta para quem é da saúde mental. Os meus amigos psicólogos, psiquiatras, com certeza vibraram bastante com essa notícia. Por quê? Para quem já teve um diagnóstico ou já sabe como funciona, a maioria dos transtornos psiquiátricos, transtornos de saúde mental, são detectáveis e nós diagnosticamos a partir de exames clínicos, ou seja, nós fazemos a análise, mas não tem nenhum exame de sangue, de imagem, nenhuma comprovação relacionada a isso nesse sentido. Sempre é o médico ou psicólogo que analisa o paciente e diagnostica, ok? Com base, claro, em critérios diagnósticos, que nós utilizamos o Manual de Transtornos Psiquiátricos, que é o DSM, que já está na sua 5ª edição. Então, a gente tem um padrão para diagnosticar, porém são exames clínicos, né? São análises que nós fazemos clinicamente. E agora, então, pesquisadores já disseram que, em breve, possivelmente teremos transtornos mentais diagnosticados a partir de exames de sangue. Olha que interessante. E aí, essa notícia, né, que saiu no jornal, no veículo de comunicação do Globo na internet, disse que o William Urie,
que é o principal autor do estudo, e ele é pesquisador da Escola de Ciências Biomédicas e Farmácia. Ele disse que, assim, abre aspas, as pessoas geralmente consideram a saúde mental separada da saúde do resto do corpo. Isso está longe de ser verdade. Há evidências claras que muitas substâncias bioquímicas envolvidas em doenças como diabetes e doenças autoimunes afetam diretamente a função do nosso cérebro. Muitos estudos tentaram resolver isso concentrando-se em substâncias chamadas biomarcadores, que podem ser prontamente medidas no sangue. Gente, esse artigo foi publicado no site The Conversation e é, assim, um grande avanço na psiquiatria, na psicologia, e muito interessante, né? Então, a gente fica muito feliz de saber que os estudos científicos estão avançando também nesse sentido, tá? Uma outra notícia que saiu também, que é muito interessante, que é necessário falarmos, foi na Veja Saúde, sobre psicofobia. Não sei se você já ouviu falar disso, mas a psicofobia é ter medo de especialistas em saúde mental, ou seja, as pessoas elas têm medo de ter algum diagnóstico de alguma doença mental e elas deixam de procurar especialistas nesse sentido. Podem ser pessoas que têm medo de psicólogo, medo de psiquiatra ou de algum médico que possa, de alguma forma, levá-las a entender que o que elas sentem é algo mental, que é algo de ordem, né, da saúde ou falta de saúde mental. E isso é muito interessante, justamente porque o fato das pessoas, por fato da psicofobia ter aumentado de número, é justamente pelo fato das doenças mentais também terem crescido de diagnóstico. Se nós somos o 5º país mais ansioso do mundo e o primeiro da América Latina, o mais ansioso da América Latina, vocês podem imaginar, então, que a necessidade de pessoas procurarem ajuda é muito grande. Então, com certeza, possivelmente, né, mas assim, na minha estatística já é certeza, muitas pessoas têm tanto medo, né, depois de ver, nossa, se o Brasil é o 5º país mais ansioso do mundo, a chance de eu ter uma ansiedade patológica é grande. Não quero saber, não quero me medicar, não quero cuidar. E também é interessante informar, né, que a psicofobia aumentou de número, mas não necessariamente só no Brasil, isso é a nível mundial, justamente também por conta da pandemia, né? E nós precisamos, então, descriminalizar a psicologia e a psiquiatria. Às vezes, tem gente que tem vergonha de falar que foi no psiquiatra. Por isso que quando eu faço tratamento psiquiátrico também, para mim é muito necessário tratar com psicóloga e psiquiatra, justamente porque eu cuido das outras pessoas. Então, quando eu faço minha rotina de saúde mental, eu posto muito nas minhas redes sociais para as pessoas verem que eu também vou e que tá tudo bem, que é normal e muito necessário, assim como você vai em qualquer outro tipo de profissional da saúde. Então, se você está assistindo esse programa, tem dificuldade aí de procurar ajuda nesse sentido de saúde mental, ainda tem um certo preconceito, eu convido você, então, a tentar, pelo menos, encontrar uma saída aí para isso que você sente e tentar descobrir o porquê, né? Se é uma psicofobia ou se é apenas um preconceito e tentar diminuir aí os riscos que isso pode causar para você. Pessoal, estamos aqui então com alguém que eu conheci, acho que há alguns meses, acho que vai fazer mais ou menos um ano, porque já tem um ano de programa, e por comentários de pessoas que a conhecem, eu já admirava e hoje eu convidei, então, para conversar um pouquinho aqui com a gente. Muito obrigada por topar. E eu queria que você se apresentasse, então, para o pessoal, quem é você, né? Qual que é a sua luta hoje aí, e por que eu te convidei, né? Para falar de dos professores, enfim, vamos lá. Então, gente, meu nome é Sueli Silva, eu sou professora da Rede Municipal de Guaratinguetá há 23 anos. Há 3 anos eu estou à frente do Sindicato dos Servidores, cuidando dos assuntos da educação, né? O Eduardo me convidou para auxiliar lá no time que já existia, né? Que já fazia um excelente trabalho sindical. Então, hoje eu sou diretora para assuntos jurídicos da educação. Legal, muito bom. 23 anos é muito tempo, né? Já passou por muita coisa, já viu muita coisa. Quando eu entrei eu era uma menina. Uhum. E o tempo voa. Sim.
E hoje, assim, Sueli, quando você olha para trás, né? Você consegue lembrar o que te motivou a ir para essa área da educação? Aconteceu simplesmente? Acho que foi um chamado de alguma forma? Na verdade, a minha mãe é professora, né? Então eu já tinha uma irmã mais velha que já atuava, né, na área da educação. E a época, quando chegou a hora de fazer ensino médio, nós tínhamos aqui em Guará o Cefam. Eu lembro do Cefam antigamente. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Uma Sueli antes do Cefam e outra depois. Né? Era um estudo em período integral. Legal. Então a gente cresceu muito nessa época. É uma formação muito sólida, muito rica, excelente. Formava professores, né? Só para o pessoal que não sabe. Era magistério nível médio. Legal. Você tirava o nível médio e o magistério junto, 4 anos em período integral. E a partir dali estavam chegando os concursos públicos dos municípios, né? Pós-Constituição de 88. Sim. Em 98 nós tivemos o primeiro grande concurso aqui em Guará. Eu passei e já comecei. Legal, muito bom. Demorou para ser chamada? Não, eu passei entre os primeiros colocados. Muito bem, legal, parabéns. Entrei na primeira chamada. Muito bom. E você hoje, né, trazendo para a realidade, assim, 23 anos depois, você se arrepende de alguma coisa, Sueli? Não, arrependimento não. A carreira do professor, ela é assim, é uma luta na questão social, certo, né? Na questão da efetiva aprendizagem dos alunos. Eu acredito que todos os professores que estejam me ouvindo vão concordar comigo. A gente nunca deixa de buscar, né, o jeito mais fácil, o melhor jeito de atingir, né, o aluno. E aí isso é um papel social, né? Social. Você entende que isso é inerente à carreira do professor, mas nem todo professor tem essa visão? Infelizmente, infelizmente. Porque às vezes na busca de uma profissão, principalmente os adolescentes, os jovens, eles vão pelo caminho que eles acham que é mais fácil. Entendi. E a educação não é o caminho mais fácil como profissão. Não é aquela profissão que você pode fazer de conta. Entendi. Né? Porque como você está fazendo diferença na vida das pessoas, você vai fazer diferença, você vai apontar o caminho. Então, se você não está disposto, não vá, né? Porque é uma responsabilidade. Sim. E se tem algum arrependimento, é de não ter buscado mais, sabe? A gente demora para engatar em alguns estudos, né, que a gente sabe que são necessários. Então, hoje eu teria feito antes. Certo, legal. Bom, 2022, estamos aí num clima, digamos assim, eu acredito que as pessoas estão se posicionando da forma delas, a gente acredita na democracia, então cada um tem o direito aí de analisar o que é melhor para si. Tem gente que pensa no bem comum, tem gente que não tem essa visão. Como profissional da educação, como uma pessoa que cuida dos direitos, inclusive, né, ativista dos direitos do educador, que principalmente aqui em Guaratinguetá, né, mas eu acredito que não dá para pensar só na nossa cidade, né, enfim. Mas assim, como você vê o cenário da educação hoje no Brasil? Né? Nós temos visto pouco incentivo à ciência, enfim, tudo que a gente já sabe, mas qual é a visão hoje de alguém que está aí há 23 anos e aí há 3 anos na luta na frente do sindical, mas com certeza a luta vem muito antes, né? Então, o que a gente vê assim, ao longo desses 23 anos, primeiro essa questão de alguns buscarem a educação como um caminho alternativo, né, para não enfrentar o mercado de trabalho. Outra, a formação dos profissionais. Nós sabemos que não existe estímulo nenhum, né, que o professor esteja sempre capacitado, e é uma profissão que tem necessidade disso. E outra, a própria classe. Nunca a expressão consciência de classe fez tanta falta, tanto sentido. Eu acho que é o momento mais reflexivo para essa expressão agora, né? E historicamente os professores, eles são muito desunidos, sabe? Todos na mesma situação, mas se um puder passar a perna no outro, passar à frente do outro, acontece infelizmente. É como se fosse uma cultura ali, né? De desunião. Então, principalmente esse professor efetivo,
professor seletivo, professor P1, professor P2, existe ali uma diferenciação entre as classes. E a gente vê que há 30, 40 anos atrás, o professor era uma das profissões mais bem pagas. Né? Então, nós viemos de uma política de desvalorização. Eu acho que muita gente nem sabe disso. Há décadas, a gente vem sendo desvalorizado pouco a pouco. Né? Isso vem acontecendo, isso vem refletindo. O salário, a exemplo, de Guaratinguetá é o pior da região. Meu Deus! Há uns 10 anos atrás foi instituída a lei do piso nacional salarial, porque como o Brasil é um país de dimensões continentais, nós tínhamos situações de estados que pagavam 2.000 e estados que pagavam R$300. Meu Deus, gente! Para professores leigos, né? Eram pessoas que se dispunham a dar aulas em seus municípios, lá nos estados do Norte e Nordeste, sem nenhuma formação, mas eram pessoas de boa vontade, se dispunham a dar aulas e tinham, por isso, um salário de R$300. Então, a lei do piso nacional, ela colocou um patamar. Certo. Um patamar mínimo. Tá. E quando a gente vai tratar de professor, a gente sempre fala do mínimo. Entendi. Né? Por quê, O professor ele não merece o máximo. Aliás, ele merece, ele só não é visto assim pelos governantes. Então, nesse mês em que se comemora o Dia dos Professores, em que estamos passando por eleições presidenciais, é aquele momento da gente refletir, né? Qual é o nosso papel? Sim. Esse mês eu achei muito interessante, eu recebi de uma aluna minha numa rede social assim: professora, você fez um bom trabalho, eu não sou uma bolsominion. Então a gente fica feliz, assim, porque questões partidárias, né? A gente tá brincando aqui, mas é realmente uma questão de análise da sua categoria, análise da sua condição social, da classe trabalhadora. Esse é o trabalho do sindicato hoje, né? À frente dos servidores públicos de Guaratinguetá. A gente entender qual é o lado que não cuida dos direitos do trabalhador, que retira direitos do trabalhador, que só pensa nas situações patronais, né? O trabalhador tem que se unir a favor dele, ele tem que votar em gente que cuida dele. E hoje o que a gente vê é completamente o oposto, né? Sim, Infelizmente, eu acredito, como você comentou da consciência de classe, eu acredito que muita gente realmente vive numa bolha. Né? Longe de mim passar pano, né, como dizem por aí na gíria, mas eu entendo que tem gente que tem dificuldade cognitiva mesmo de entender, sabia? É cansativo educar as pessoas a ter esse posicionamento, mas é importante, né? É importante. Porque se a gente desistir, o que a gente vem fazendo nesses últimos meses? Um trabalho de conscientização. Né? Como a gente vem usando para exemplificar, é a barata voltando no chinelo. Né? Então a gente tem que entender qual é o nosso posicionamento dentro da sociedade. E mesmo ontem eu ainda vi um post falando assim: a classe baixa, né? Nós filhos de trabalhadores, nós temos que estudar muito. Sim. E se um dia esse estudo nos trouxer alguma ascensão, a gente não esquecer jamais de onde viemos. Forte isso. Olha, ficou arrepiada. De onde viemos. Porque as pessoas, às vezes, elas têm um carro, um trabalho melhor remunerado, elas acham que elas são classe média. Isso é uma coisa que o trabalhador ele precisa entender. Se eu vivo de salário, se eu necessito ter renda, se eu preciso estar todos os dias num local de trabalho, eu não sou patrão. Isso. Eu sou empregado. Eu tenho deveres a cumprir, direitos a receber. Então, hoje o que a gente vê é a gente estimulando o domínio, né? Trabalhando pelo empregador. É isso aí. A classe trabalhadora, ela precisa entender a sua força, tem que se posicionar, tem que se unir e criar um governo que olhe por eles e não que trabalhe contra eles. Exatamente, concordo muito. Essa questão da educação, principalmente, é algo que eu vejo assim: se a gente não tem incentivo à ciência, né? Hoje eu vejo quanto dentro da clínica da psicologia eu preciso das pesquisas para que eu tenha cada vez melhores condições mesmo de atender o meu paciente. Eu fico pensando nos professores, eles acham que só porque, às vezes, quando corta a verba de educação em faculdade federal, não atinge quem está aqui, né? Então, a gente vê, assim, ao longo desse último século, né? Vamos falar só do último século,
o quão importante foram os estudos psicológicos, cognitivos, na área educacional. Certo. Eles nortearam todas as novas ações, né, todos os novos caminhos. Nós temos aí Paulo Freire, tão massacrado pela oposição. Ele é só o terceiro autor mais citado no mundo. Né? Então a gente deveria ser um orgulho nacional, né? Um orgulho nacional, não virar motivo de chacota. Então a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente segue. Né? Se essa pessoa valoriza a ciência, valoriza a cultura, valoriza a expressão artística, porque a sociedade ela não evolui sem você parar para refletir, sem você estar sempre em busca de novos experimentos. O que seria da educação hoje se nós não tivéssemos as teorias todas que embasaram esse movimento construtivista, né? Essa reflexão do agir do professor. Inclusive, você tocou num ponto muito importante. O incentivo à arte também é educar, também é educação. É expressão. É expressão. Isso é muito importante. Tem gente que acha que isso, que é uma coisa... Na verdade, são situações congruentes, né? E as pessoas, elas têm tanta dificuldade de pensar de uma forma, em formato de cadeia, né? Uma forma holística, que elas não entendem que quando a gente... Já que é difícil pensar com a cabeça de um educador, tudo bem, a gente não está exigindo isso de todo mundo, porque se a pessoa não é educadora, tá ok. Mas pense com a cabeça de uma mãe, de um pai que tem um filho ali dentro de uma escola, que precisa do incentivo à arte, que precisa do incentivo que o professor incentivado vai ensinar melhor os seus filhos, né? Então, e a gente, quando você vai analisar a Constituição Federal e fala da educação, tem um artigo lá que diz assim: o desenvolvimento integral do ser humano, né? O aspecto social, o aspecto afetivo, o aspecto cognitivo. Tudo importa, né? Tudo importa. Então você não evolui como ser humano cuidando só da parte fisiológica. Sim. Você não evolui como ser humano cuidando só da parte artística. Exato. Né? Então nós somos um conjunto e esse conjunto ele tem que estar em equilíbrio. Exatamente. Né? E a expressão artística, ela é assim a mais sublime das expressões, porque ela é genuína. Né? Legal. Quando a pessoa consegue se da expressar, essência mesmo. É da essência do ser humano. Então hoje a gente vê uma educação tecnicista. Ela educa para você repetir padrões, né? Como se fosse uma firma, como se fosse uma linha de produção. E não é esse ser humano que nós buscamos. Né? Até porque a estratégia realmente conservadorista é essa, né? Que você repita padrões, que você não pense sozinho, isso é fato. Por isso que as pesquisas elas não são incentivadas, porque aprender coisas novas, né? Ontem eu fiquei muito feliz, até comentei nesse programa mesmo, que eu tenho um quadrozinho que eu falo das notícias da semana em saúde mental. E nós tivemos uma pesquisa nova e daqui a alguns anos a gente vai conseguir detectar psicopatologias no exame de sangue. Maravilha. Olha a ciência avançando. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia descobrir moléculas de depressão? É a questão do lítio, né? Exato, é isso aí. É isso Quanto mesmo. que há 50 anos atrás isso seria possível? Exato. Então todos os grandes avanços, eles vêm dos curiosos. Né? Ele vem dos que buscaram. Isso mesmo. E eu acredito também que também faz parte, né, falando de educação como um todo, uma vez que você que está assistindo é a favor da família, saiba que nós também somos. Nós também temos família, também somos a favor disso. E inclusive por isso que prezamos por uma boa educação, para que um filho saia e consiga ter flexibilidade na diversidade, que ele não fique numa bolha. Eu sou uma pessoa criada na bolha, eu falo isso direto, minha família assiste o programa e sabe. Eu fui criada de um jeito assim, muito protegida, numa bolha realmente, e quando eu fui crescendo, boa, né? a intenção era boa, de proteção, mas isso não é bom para minha evolução como um ser humano, entendendo outras pessoas, conhecendo outros espaços, outros lugares, e também para eu ter consciência de classe, entendeu? Porque quando eu sou constantemente protegida, eu não consigo entender que eu também preciso, também estou numa posição ali que eu preciso lutar por aquilo que eu quero, entendeu? Que não é para sempre que minha mãe vai conseguir lhe garantir o que eu preciso, e mais do que isso. Isso foi algo que minha mãe sempre me ensinou. Eu não posso olhar só para mim. Sim. Eu tenho que olhar no geral, eu tenho que olhar para os lados, Coletivo, sabe? né? Coletivo. Então, quando a gente fala de uma sociedade que
que está em constante progresso em pesquisa, em educação, em ciência, não está de forma alguma sendo antagonista a uma sociedade que preserva de valores de família, por exemplo, né? E as pessoas, elas confundem isso, E né? outra, a gente não pode trabalhar com a hipocrisia, né? Exato. Aí, nossa, isso falando em aí... educação dentro da sala de aula, de 30 alunos, nós temos as famílias tradicionais, temos o pai, a mãe e o filho. Mas um percentual de quase 60%, nós temos famílias diferentes. Exato. Criados só pela mãe, criado pelos avós, Exato. por duas mães, por dois pais. Então, não vamos fechar os olhos. Por tios, por tias. Sabe o que eu acho mais Porque interessante? já está acontecendo. E há muito tempo, gente, eu tenho 32 anos. Na minha sala de aula, dava pra contar no dedo que tinha pai, família, pai e mãe, entendeu? E assim, o que é a família? Qual que é o conceito de família? Eu acredito que são os laços de amor. Laço, na minha visão também. Na minha visão A gente também. tem que parar de ser hipócrita, Exatamente. né? Quem é a sua família, né? Quais são os seus familiares? São Exato. aqueles que te amam. Às vezes, alguns familiares são aqueles que você escolheu, né? São seus amigos, né? E essa questão da comunidade em sala de aula, né? Essa importância dos pais ensinarem os seus filhos, né? Eu acredito que se a criança, né, ou o adolescente em casa escuta uma coisa e na escola ele vê outra, ele fica com a identidade completamente confusa, né, em relação assim, poxa, aqui eu entendo que o certo é ter uma família de pai, mamãe, filhinho, e eu não consigo me flexibilizar em outros meios. Aí que vem ódio, aí que vem preconceito, aí que vem tudo isso, racismo, né? racismo. Esses dias eu participei de um congresso antirracista e nós tínhamos na mesa redonda uma advogada negra, que é de classe média alta e que na escola, no ano que era para se tratar dos imigrantes, né, da formação da população brasileira, a professora explicou, olha, esse é o indígena, esse é o europeu, esse é o escravo. Ela, classe média alta, numa escola de elite, e ela perguntou, eu sou quem? A professora não respondeu. Fiquei arrepiada. Porque a professora não poderia responder para aquela aluna de classe média alta que ela era o escravo. Meu Deus. Olha isso, gente. Olha onde vai, né? Então a gente tem que repensar. E na verdade isso tem que acontecer com a maior urgência possível. Todo o ensino da história do Brasil, isso vem sendo estudado, vem sendo debatido. Leis estão sendo criadas nesse sentido. Mas toda a questão social da escola precisa ser adequada para a nova realidade social. Exato. Né? A escola ainda está trabalhando com um modelo que não existe mais. Nós não estamos preparando nossos alunos para a diversidade, nós não estamos trabalhando os nossos alunos para lidar com a frustração. E você tocou num ponto importante, que nós estamos falando de uma educação pública, mas as escolas particulares que têm condições de investir, por exemplo, em tecnologia, investe, mas não investe em diversidade. Com certeza. E aí você percebe, assim, gente, eu estou falando no modo macro, eu sei que não dá para generalizar, não é 100%, eu sei que tem escolas que apoiam a diversidade e tudo mais, né? Mas eu vejo muito isso, assim, né? Dentro da minha realidade, por exemplo, eu não tenho filho, mas pelos meus filhos de primo, né? Eu sou tia prima, eles estudam em escolas muito boas, a maioria em escola, acho que todos eles em escola particular, e eu vejo muito avanço tecnológico. Eles são crianças, os meus priminhos, assim, eles me ensinam a mexer em tudo, eles sabem fazer tudo. Sabem mais que a gente. Mais que a gente, muito mais, inclusive, em relação à tecnologia. Porém, em relação à diversidade, eu vejo que está lá atrás. E aí eu pego um aluno de escola pública que aí eu percebo que eles estão um pouco mais avançados em diversidade. Parece, e a impressão que eu tenho, como esse programa é para todo mundo, e tem gente que está assistindo que tem filho em escola particular, eu acredito muito que os pais precisam ficar atentos a isso. Será que o seu filho não está vivendo... Eu, como uma pessoa criada numa bolha, eu falo, né? Será que seu filho não está sendo criado numa bolha? Será que você não está prejudicando seu filho? Eu estudei a maior parte, eu estudei acho que 2 anos em escola particular só, o restante toda em escola pública, e os meus pais sempre foram separados. Então eu na minha sala eu era uma das pessoas que tinha pais separados, então eu aprendi muita diversidade. Quando eu fui morar em Campinas, eu estudei numa escola muito boa, era uma escola cristã, uma escola conservadora, uma escola que mudou a minha visão em relação a tudo. Só que
Só que quase que inverteu, sabe? Assim, eu não vou dizer que, lógico, né? Eu sabia que aquele não era estilo, mas eu fiquei assim, poxa, eu tô totalmente fora, entendeu? Eu tô fora do padrão, isso aqui é estranho. Eu inclusive pensei várias vezes que eu não deveria estar ali. Várias vezes, isso pra mim foi meio sufocante. Sara, na verdade, o que acontece, né? Os filhos, eles são reflexo dos pais. Então, essa discussão da diversidade, de lidar com as diferenças, de aceitar essas diferenças, porque eu acho que o mais difícil de você compreender que o outro é negro e você é branco, que isso é mais fácil, é você aceitar e lidar, porque tem gente que, infelizmente, não aceita, né? Então, assim, é necessário uma discussão social que englobe pais, alunos, de reflexão mesmo, pais, alunos, professores, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, né? Ninguém nasce xenófobo. Então, é necessário a gente tomar muito cuidado com os valores que nós estamos passando, né? Porque a vida, infelizmente, ela não será sempre a seu favor. Exatamente. E você tocou agora num ponto que eu acho importante, como eu estava comentando assim da bolha que às vezes os pais criam os filhos, né? Até queria deixar publicamente o agradecimento à minha mãe, porque ontem eu e minha irmã, a gente estava chamado de vídeo, a gente falou assim, eu estava comentando com ela que eu ia conversar com você, e eu falei para ela assim, Má, como eu tenho evoluído, sabe? Conversando com pessoas com visões diferentes, pessoas inteligentes, eu assim, não que as pessoas que eu converso não são, né? Mas expande o universo, conhecimento histórico, essa é a diferença, né? E aí eu falei, a minha mãe, apesar de eu ter comentado da bolha e tudo mais, a minha mãe é uma pessoa que sempre me ensinou, a mim e as minhas irmãs, o quanto é importante a diversidade. Fomos criadas dentro de uma igreja, fomos criadas dentro daqueles padrões conservadores cristãos, né? Enfim, um tema para outro programa, mas a minha mãe sempre falou, esteja em todos os lugares, converse com todas as pessoas, né? Eu acho que a bolha, assim, foi um pouco mais porque eu olhava muito pro restante da minha família, mas a minha mãe em si realmente nunca foi preconceituosa, sempre nos ensinou realmente a olhar o ser humano, né? E não... Já começa pelo fato de que eu tenho uma mãe branca, né? E eu não sou. Então, pra mim, isso sempre foi muito aparente, no sentido de que as pessoas sempre comentavam isso. Nossa, você é tão branquinha, suas filhinhas não são. Esse comentário acontecia em todo momento. É um racismo velado. E aí eu percebo que, assim, por outro lado, eu convivia com uma avó, amo minha avó, né? Ela já não é falecida, mas ela falava assim, ó, se ela via alguma coisa na televisão, ela comentava alguma coisa, a pessoa ser uma pessoa preta, sabe? Enfim, são situações, lógico, ela nasceu em 1927, né, tudo mais, mas são situações que às vezes dentro de casa os pais não percebem, fazem piadinhas, brincadeiras, que aí vão treinando a criança preconceituosa. Como eu sou filha de uma mãe branca e uma avó branca, meu avô falecido, que era pessoa preta, eu não tinha referência ali naquele meu meio. E quando minha avó olhava para a televisão e via não sei o que lá, fazer algum comentário racista em relação àquela pessoa na televisão, eu achava um pouco estranho, porque a pessoa era da minha cor, me identificava mais com aquela pessoa até. E às vezes os pais não percebem o quanto aquela criança já está observando, já está vendo. E eu comecei a achar por muito tempo que ser preto era feio. Eu tinha muita dificuldade de autoestima por causa disso. Então, e se a gente for buscar referência na sociedade, nos desenhos infantis? Hoje nós temos, e ainda assim muito comentado, muito criticado, a primeira sereia negra. Aí todo mundo, mas sereia negra? Mas sereia é sereia. Ela pode ser verde, ela pode ser azul. Então, assim, o nosso racismo, ele está entranhado, né? O racismo, ele está entranhado na nossa sociedade de uma forma, às vezes, imbuída ali em pequenos comentários, em colocações, né? A gente sabe que o brasileiro tem maneira de usar certas expressões. Eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar. Fulano fez serviço nas coxas. Sim. Já ouviu essa expressão? Já ouvi. Então, isso na verdade vem de um trabalho escravo, em que as telhas das casas eram moldadas nas coxas. Então, querendo dizer que aquele serviço era um serviço de menor importância. Você nunca ouviu falar, que serviço de preto? Eu já ouvi isso. Hoje em dia a gente não ouve muito, mas olha como eu já ouvi isso. Hoje a gente não ouve porque nós temos os crimes de injúria racial, de racismo, que pesam, que efetivamente estão sendo colocados, né, estão sendo punidos. Mas assim, é uma sociedade que precisa evoluir muito ainda.
Qual é o caminho? É a educação. A educação formal é aquela que acontece dentro da escola? Não. Né? É aquela que acontece lá dentro da sua casa, é aquela que acontece nos seus grupos sociais, é momento mesmo de reflexão, ação, né? E aí, o tempo todo. E aí eu entendo assim, ó, não adianta eu criar um filho que publicamente ele é educado e dentro de casa ele escuta esse tipo de posicionamento. E o que eu percebo muito e que eu vejo como psicóloga até, né? Eu não atendo criança, mas atendo adolescente. E tem muitos adolescentes que são uma forma dentro de casa e outra fora, mas assim, o contrário do que a gente queria. Dentro de casa eles são preconceituosos, eles fazem comentários ruins, e fora, perto dos amiguinhos, eles sabem que aquilo é feio, entendeu? Então parece que dentro de casa, para agradar os pais, eles entram... porque é dentro do modelo familiar que Exatamente. tem, né, que se colocar. Então, Sara, você é psicóloga, você sabe melhor do que eu. Depressão é o mal do século. Exato. Né? E aí, o ser humano não saber lidar com as suas frustrações, com as suas mazelas, com as suas ansiedades, está transformando o ser humano num doente, né? Então, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma sociedade inclusiva, uma sociedade que abraça, uma sociedade que faça reflexões, que discuta quais são os problemas, e infelizmente o caminho que nós estamos hoje, numa pré-eleição presidencial, não é esse caminho, né? Nós estamos vendo gente com pensamento totalmente fora do que vive, né? A gente vê gente aí no sexto casamento pregando que é a família. Esses dias eu vi, e gente, o programa é meu, né? Eu respeito todo mundo que assiste, mas infelizmente isso aqui pode doer em algumas pessoas que estão assistindo. Mas assim, esses dias eu vi um cara que trabalhou comigo anos dentro do RH de uma empresa, né? Eu no RH, ele lá na empresa, e eu sofria uma perseguição que hoje eu entendo que era um assédio. Ele casado, dando em cima e tudo mais. E ele postou: voto por causa dos meus princípios, porque eu sou a favor da família. Na hora, mas me subiu assim, uma quentura, uma vontade de responder, mas peraí. Só que aí sabe o que eu penso? Não adianta. Pra mim, hoje não adianta. Hoje eu não consigo mais. Eu sei que é importante, né? Acredito muito na educação. Ainda não acho que porque uma pessoa tem 50, 60, 70 anos que ela não vai aprender. Só que eu acredito também que as pessoas elas precisam estar dispostas a aprender. E ele é o primeiro passo. Entendeu? Esse tipo de pessoa pra mim não está disposta. Então eu apenas... Hoje eu estou usando uma técnica muito simples assim para minha saúde mental. Eu vou lá, deixo de seguir, desfaço amizade, tchau. E tiro o foco, exatamente. Não gasto dedo e nem emoção, né? Mas é isso que a gente tem visto, infelizmente, né? De novo, gente, importante. Nós não estamos generalizando, desculpa essa palavra, e nem dizendo que você tem que exatamente ter o mesmo posicionamento ou a mesma visão que a nossa, até porque senão estaremos contra o que a gente acredita. Porém, se isso é o que a gente acredita, a gente precisa falar. Precisa defender o ponto de vista. E tem gente que de fato defende um ponto de vista diferente e assim... Daí faz parte do caráter da pessoa, dos valores, é a forma como ela organiza os pensamentos. Talvez o nosso programa, né, de hoje seja direcionado mais assim, para aquelas pessoas que se dispõem a pensar, a raciocinar, né? Então, e democraticamente é isso, né? Mesmo que a gente não concorde com o atual governo, o atual cenário político, né, do país, nós acabamos de ser governados por um voto que não foi nosso por 4 anos. Então, democracia é isso. É você aceitar uma condição, né, da maioria, mas não cegamente, sim criticamente, sempre refletindo, sempre analisando se está realmente atingindo os que mais necessitam, né, que são as classes menos favorecidas, se é um governo que trabalha pelo povo, porque é muito bonito agora, Sara, na época da eleição, a gente dizia, o poder vem do povo, e vem mesmo, né? Todo poder, ele é exercido pelo povo, e é mesmo, só que depois de eleita, essa pessoa não trabalhar pelo povo. Sim. Né? Então a gente tem que o poder vem do povo, a gente sabe, né? Que ele é exercido por ele através do voto. Exato. Que maravilha, é uma conquista, né? A gente tem que ficar feliz, principalmente nós mulheres, que tivemos aí uma árdua caminhada até termos direito ao voto, mas também cobrar, acompanhar, porque esse poder que nós exercemos coloca lá uma pessoa nos representando que deve trabalhar para nós. Ela não vai fazer favor nenhum.
Exato. Né? Ela vai nos representar. É uma posição, na verdade, de alguém que eu gosto de usar a palavra servir ao outro. Sim. Em relação ao amor, né? O servo pesado, né? É uma posição, assim como a gente fala servidor público. Servidor público. Que alguns também não entendem. Não entendem, né? Você está a serviço da população. Exatamente. Um papel de um governador, de alguém que está à frente, né, seja na presidência da República, seja o governo do estado, que também a gente também aqui em São Paulo também vai votar, né? Ele é alguém que tem que entender que vai precisar servir ao povo. O que eu vejo muito hoje são as pessoas colocando o presidente da República. Claro, ele tem assim, nós temos que respeitar a autoridade e tudo mais, isso a gente faz tranquilamente. Porém, a gente tem que entender que é o posicionamento de alguém que serve a população, que serve as pessoas, né? Que a gente colocou lá para trabalhar para nós, para o bem de todos nós, né? E não alguém que intocável, alguém que você não pode olhar com uma visão crítica, porque, gente, a Sueli tá falando tudo isso, mas se ela precisar olhar com uma visão crítica pro candidato, na verdade, se precisar não, com certeza faz isso. Olhar com uma visão crítica pro candidato que escolheu, que votou, e não é porque, essa pessoa nunca erra, não, se tiver errado vai analisar, essa é a visão. Né? É a questão de você olhar com criticidade e refletir. Tá certo, né? O que a gente precisa melhorar, isso o tempo todo, em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso é em geral, né? Parece custoso, mas não é hábito. Exato. Né? A partir do momento que você se dispõe a ser um ser humano melhor, a viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, esse exercício de reflexão do seu posicionamento, ele é automático. Muito bom, né? Isso aí. Estamos indo para mais de meia hora de papo aqui, né? Esse assunto é longo, ficaríamos. E eu acho isso muito importante. Inclusive, já quero que você venha outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Eu acredito que a educação é isso, né? A gente não tem como tratar do tema só homenagear os professores. Os professores, eles merecem homenagem todos os dias. Todo dia do professor, esse clichê se não está na prática, não adianta, né? O professor quer respeito. Recentemente, acho que foi na semana passada aqui em Guará, um aluno apontou uma arma de brinquedo para uma professora. Essa semana, né? Então, assim, nós temos visto isso acontecer pertinho de nós. Antes você achava que isso acontecia no Rio de Janeiro, que era muito comum. Grandes cidades. Cidades com problema com violência. Exatamente. Não numa pacata Guaratinguetá, né? Exatamente. Então, e quando a gente fala da responsabilidade de um governante, pequenas situações, né? Se você estimular a arma, você vai encontrar com a arma mais vezes. Por que aumentou o número de notícias em relação a isso? Se você faz apologia à tortura, à violência, à discriminação, à separação por religiões, você vai começar eu percebo muito, exatamente. Como estávamos comentando em relação à sala de aula, que é um ambiente que tem gente de todos os tipos, famílias diferentes, né? E ali, gente, como a gente aprende numa sala de aula que tem tipos diferentes de pessoas, de classes sociais até, né? Porque eu lembro que eu estudei em escola pública e tinha gente que tinha condição muito boa financeiramente, né? E tinha gente que tinha condição bem baixa financeiramente. Esse também é um ponto de reflexão da educação. Há anos atrás, a educação ela era pensada de forma homogênea. O professor vai entrar na sala e vai explicar A, E, I, O, U. E todos os alunos vão entender A, E, I, O, U. E não é assim que acontece. Porque nós temos sentados ali 30 crianças que aprendem diferente, que são diferentes, que vieram de famílias diferentes. Então, o processo de aprendizagem das crianças totalmente é completamente diferente. Inclusive, olha, eu falo isso muitas vezes. Quando eu fui fazer meu estágio na psicologia educacional, olha, eu me formei há 10 anos e eu não esqueço disso. Eu fiz estágio numa creche com crianças que tinha desde aquelas criancinhas com a canelinha russa até aquelas que iam cheio de preguinha no cabelo, tinha de tudo. E uma coisa que eu falava muito, tinha criança que vinha conversar comigo e falava assim: tia, esse final de semana eu fui no circo, eu fui ao cinema, eu comi McDonald's, eu fiz isso, acesso. E tinha um menininho da canela russa que ele de fato, não é um modo, não tô pejorativo, não, ele realmente estava lá. E eu lembro até que eu brincava com ele e eu falava assim: eu vou dar o acesso a que eu posso proporcionar para ele. E porque também a gente não pode fazer, a gente tem
infelizmente somos restritos ali a muita coisa, né? Não podia levar aquele menino pra minha casa, até porque eu não sou muito a favor disso, eu levo ele no final de semana, ele curte, depois ele volta pra realidade dele. Enfim, mas eu percebi que dentro da mesma sala de aula, uma creche, tá? Eles eram muito pequenininhos. Já tinha muita diferença, assim, em relação a... Claro que aquela menina que tem acesso a circo, a cinema, a almoçar no shopping, ela vai evoluir mais. Evoluir mais. Então, novo conceito agora nos estudos educacionais, eu não sei se eu falei aqui, mas eu dou aula de legislação educacional. Não falou, faz parte da minha formação, é uma coisa que eu amo fazer. Legal. Quando a gente vai estudar as leis educacionais, elas evoluíram muito também, né, ao longo das últimas 4 décadas. Hoje existe um conceito que a partir dele você tem toda uma nova organização educacional, que é o conceito da equidade. Certo. Eu dou não mais da igualdade. Porque a igualdade você dá tudo para todos. E às vezes essa criança do lacinho, ela não precisa daquilo tudo. Mas aquele outro da canelinha russa precisa. Então hoje a gente tem embasado os estudos educacionais na palavra equidade, que é quando eu dou mais para quem precisa mais. Entendi. Né? Então, quem precisa mais aí, né? A grosso modo, o menininho. Sim. Né? Então, para ele eu ofereço melhores condições. Ah, então você está prejudicando a menina? Não. De forma alguma. Porque ela já tem uma estrutura. E ela iria e ele ia ficar para trás. Exatamente. Né? Que é o que aconteceu é o muito. Educacional. É o que já aconteceu muito, né? A vida toda. A vida toda. São as separações por classe. A gente é muito comum a gente ver, principalmente nesse novo governo, dizendo que a universidade é para poucos, né? Que não é para todo mundo chegar lá em cima, porque ninguém quer um monte de patrão. A gente precisa de um patrão na visão deles, né? Sim. E muitos empregados. Sim. Eles não querem que toda a sociedade consiga ter bons empregos, seja reflexivo, tenha boas condições sociais, eles querem. Na verdade é assim, Sara. Quando que começou a incomodar? Quando o rico notou que os filhos dos seus empregados que estavam tendo acesso a universidades, acesso a escolas, acesso a bons empregos, não seriam empregados dos seus filhos. Aí que o negócio ficou feio. E é isso que nós estamos vendo agora. Você viu ontem, repercutiu muito, para quem não viu, tem um humorista, o nome dele é Ed Júnior. Ele, você viu? Ele sofreu racismo dentro do condomínio dele. E aí ele falou que ele está sofrendo aquilo desde abril. Olha a quantidade de gravações, né? Quantas vezes a mulher vai à porta dele? Com uma arma branca, falam, né? Faca, vidro, né? Batendo na porta, batendo o tempo todo. Chamando ele de bandido, de feio. Porque assim, porque as pessoas precisam entender também, gente, que o racismo também tá nisso. Não precisa só quando chamou de macaco, não. Se ela falou assim, quando ela fala, você é mais feio rindo do que sério, é racismo. É isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas elas acham que para ser racista tem que... Precisa usar palavras ligadas à cor. Isso, mas não é. Ela chamou ele de feio, ela acha ele feio porque ele é preto. Isso é racismo. E o filho dela também, né? Então você percebe que assim, ali, né, naquela casa, aquele meio, né? Eles se incomodaram de ter uma pessoa negra morando no mesmo espaço que eles, onde está escrito isso. Então eu não posso respirar o mesmo ar que o outro porque ele é branco e eu sou negro. Gente, essa reflexão que a educação é uma das funções da educação, né? Quais são os seus direitos? O que você pode? Qual o seu papel na sociedade? Né? O que está incomodando é justamente isso. É o espaço que as classes menos favorecidas vão ocupar. Exato, é isso mesmo. Queria conversar mais, mas também não posso tomar todo o tempo aqui da CELI. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço, adorei a conversa. Ai, que bom, eu também. Não sei se você quer deixar alguma mensagem, né, alguma reflexão aí pro pessoal. Eu gostaria assim, que cada professor soubesse, né, um mês de parabenização, mas também um mês de reflexão, que cada professor soubesse da sua missão. Né? Professor nenhum entra na sala de aula para passar conteúdo apenas, né? Eu digo que a educação ela passa pelo afeto.
Então, por que é que na pandemia nós estamos tão perdidos? Porque o vínculo foi quebrado. Exato. Né? Aí a gente vê a importância do afeto. Então, assim, a educação ela passa pelo afeto e a responsabilidade do professor é caminhar junto, né? Abrir caminhos para aquele aluno trilhar o caminho dele. A gente não tem a intenção de criar robôs, né? E decidir definir futuros, mas nós temos a obrigação de abrir caminhos. Então, que cada um a seu modo, ali dentro da sua sala de aula, seja creche, seja ensino fundamental, médio ou universidade, encontre o seu meio, né, de abrir esses caminhos. Então, eu desejo sorte, eu desejo consciência de classe e desejo assim, que a gente consiga, que a gente esteja caminhando para um mundo mais justo e igualitário. Amém. Amém. Obrigada, Vicente. Nada, eu que agradeço, Sara. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Como eu falei no início, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, para os professores que vocês conhecem e também para aquelas pessoas que você sabe que podem gostar aqui do formato do nosso programa e se sentir à vontade para ser da nossa tribo aí, da nossa comunidade. Então, eu peço mais uma vez que se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV, que se inscreva e ative o sininho
e também no Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube, @psisaraveira lá no Instagram. Te espero, então, no próximo programa Bem Feliz.